E é com muita alegria que eu recebo você mais uma vez. Esse é o programa Escola Bíblica e essa semana a gente está falando sobre um dia a ser lembrado. Estamos mencionando acerca do sábado. O que a Bíblia fala sobre esse tema? É apenas uma introdução, tá? Essa semana foi uma introdução porque o mês de agosto vai ser exatamente para trabalharmos ponto a ponto sobre esse tema aqui no programa Escola Bíblica. Hoje, especificamente, a gente vai fechar trazendo o contexto da época de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos, a vida de Jesus e a relação dele com o sábado. Acompanhe a partir de agora, espero você, é ao vivo aqui no programa Escola Bíblica. No ar, junto com você, programa Escola Bíblica, ao vivo, e a gente sempre apresentando um tema que com certeza toca o seu coração. Não sai daí, hein? Você que está chegando agora, você que estava assistindo o programa anterior também, tem muita coisa boa, muita informação e uma mensagem importante para nós identificarmos um Deus que cuida de nós. Por que eu estou falando isso? Porque a gente muitas vezes imagina e associa a questão do tema de hoje, do tema da semana, que é o sábado, a um peso, uma carga, um não pode isso, não pode aquilo. Mas a gente tem trabalhado ao longo dessa semana dizendo para você o seguinte, que muito pelo contrário, na verdade o sábado ele significa um cuidado de Deus. Ele foi feito para o homem, para o cuidado do ser humano, para o seu cuidado, para o meu cuidado também. Desse Deus que cuida de nós. Porque a gente está vivendo momentos que a gente precisa de um abraço, né, de um aconchego, de uma proteção, da certeza de um Deus que conduz as coisas, que dirige. E a gente está vendo aqui nos estudos apresentados, em especial essa semana, que o sábado é a própria pulsação do Evangelho. É o Evangelho traduzindo a graça de Cristo Jesus e você e eu entendendo um pouquinho mais que o nosso descanso verdadeiro é nele, é com ele, a nossa vida depende dele. É ele quem conduz os nossos passos, ele que proporciona saúde, trabalho, a vida, a respiração, tudo isso vem de Deus. Você acredita nisso? Então vamos estudar junto a Bíblia, tá? Eu convido você que está assistindo eventualmente aqui, para você que acompanha vez ou outra, priorize a palavra de Deus, priorize esse programa também, tire um tempinho toda noite, meia hora, para você estudar junto, para você refletir. Sempre tem alguma palavra, uma mensagem, um texto que vai tocar o seu coração, independente do tema aqui, tá bom? Eu quero, com muito carinho, agradecer a você que tem acompanhado a gente. Mandar um abraço aqui, que vai representar todos os telespectadores de todos os cantos do Brasil. Eu recebi mais cedo aqui um contato da Escola Bíblica, o departamento da Novo Tempo, dizendo o seguinte, pastor, por favor, manda um abraço para o senhor Durvalino Ferreira Batista. Ele é bem idoso e é da cidade de Jaboticabal, interior de São Paulo. Foi a mensagem enviada aqui. Então, o senhor Durvalino Ferreira Batista está assistindo a gente agora. Ele representa a você que está em casa. Um abraço para o senhor Durvalino, para você que acompanha a gente todas as noites. Porventura está assistindo pela primeira vez? Seja bem-vindo também. Esse programa tem o objetivo da gente, de maneira interativa, direta, prática, estudarmos o que a Bíblia diz sobre vários temas e vários assuntos também. Por falar em temas e assuntos, eu não vou deixar de fechar essa semana com sempre aquela mensagem que eu trago para você, aquele convite, aquele presente, tá? 3 de uma vez, olha, tem 3 materiais na minha mão para você aqui. Um deles tem o título da nossa temporada que a gente está estudando, que é o Verdades para o Tempo do Fim. Essa semana a gente está estudando o capítulo 8. E se você quiser receber na sua casa, você ainda não tem, é um material bem conhecido a Novo Tempo, não tem, manda um WhatsApp para a gente, o número está aí, ou entre em contato pelo telefone. O segundo material, você já pode ir pedindo gratuitamente também, tá? No mês de agosto a gente vai estudar o sábado da criação, tá? Então você pede, vai chegar a tempo na sua casa para a gente estudar cada dia. No mês de agosto vai ser assim, cada dia a gente vai estudar um capítulo diferente. São vários capítulos nessas 4 semanas que a gente vai estudar em agosto.
E nesse sábado, a partir desse sábado, às 10 horas da noite, a Novo Tempo preparou, e eu estou apreensivo para assistir esse programa, viu? E espero que você também. Sentimentos, a ciência do existir. É uma série especial, doutora Rosana Alves, ela que conhece o fundamento do cérebro humano, ela é neurocientista, trazendo informações relevantes sobre os sentimentos, sobre depressão, ansiedade. A gente está vivendo esse drama e você pode também, pelo mesmo telefone que eu passei para você pedir os outros 2 materiais, pedir esse material também, Sentimentos, como andam os seus sentimentos. Estão descontrolados, está com raiva das coisas erradas, está apaixonado pelas coisas erradas. Deus orienta, Deus conduz, Deus sabe dos dramas pessoais de cada pessoa. Então, nesse sábado, 10 da noite, começa uma semana especial que vai desse sábado até o próximo sábado, junto com você aqui na Novo Tempo, tá bom? Preste atenção nesse programa, acompanhe, vai ser muito especial para você. A gente vai começar orando e vamos ao tema de hoje, que é o contexto da época de Jesus e a luz da Bíblia apresentando a guarda do sábado também. Bondoso Deus, Pai de amor, mais uma vez nós nos colocamos em Tuas mãos, agradecidos por esse dia, agradecidos pela vida e de uma maneira muito forte nós pedimos a Tua direção na nossa vida. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar a Tua vontade, o Teu caminho e clareia a nossa mente nessa noite de cada telespectador, dirija a nossa vida. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus tinha todo o direito de dizer uma frase muito conhecida da Bíblia. O Filho do Homem é o Senhor do sábado. Nós já mencionamos esse verso essa semana. Olha que frase de Jesus, né? O Filho do Homem é o Senhor do sábado. O que vem à sua mente? Na mente de muitas pessoas, e nós já falamos isso, né? Muitas pessoas dizem assim, por isso ele aboliu. Mas já estudamos dizendo que, por isso Jesus valorizou o sábado. Cristo, ele começou o ministério dele em um sábado, proclamando a missão dele. Qual que era a missão de Jesus? A Bíblia diz assim que a missão dele era libertar os oprimidos, os prisioneiros, proclamar a graça do Senhor, anunciar a salvação. Eu quero ler para você Lucas, capítulo 4, verso 16, primeiro verso de hoje. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. A gente está fechando essa semana entendendo um pouquinho mais a trajetória de Jesus acerca desse dia do sábado. Jesus falou pouco sobre o sábado. Jesus não quis dar ênfase sobre o sábado. Não havia motivo para discutir, era comum, era natural que Jesus, por ser judeu, e mais do que ser judeu, mas aquele que havia estabelecido o sábado na criação, ele colocasse essa identidade do dia de descanso. E por isso ele nunca questionou, de fato, o dia. A única questão, a única controvérsia de Jesus foi sobre como o sábado era guardado. Já percebeu isso? Jesus não questionava se o sábado deveria ou não ser guardado. A questão que ele debatia com os fariseus, com os saduceus, com aqueles que eram legalistas, era de fato como deveria ser a guarda do sábado. Quero trazer para você aqui uma projeção que diz o seguinte, olha que interessante essa frase, essa ideia. O dom sabático da liberdade deteriora-se em um dia de trabalho nos dias de Cristo. Haviam cerca de 600 alacote. O que é isso? Regulações feitas por homens que sufocavam um dia com cargas legalistas. Você sabia que os líderes judaicos, eles inventaram mais de 600 leis pesadas sobre o sábado. Não podia isso, não podia andar mais que X passos. Se alguém desse uma quantidade de passos, deveria ficar parado ali para não poder andar mais, porque senão estaria descumprindo a lei. Olha, inúmeras leis
totalmente indesejadas por Cristo Jesus. E Jesus estava continuamente curando doentes durante as horas do sábado, e isso chocava essa liderança religiosa da época. O sábado se tornou um dia pesado, mas para Jesus o sábado era um convite para libertar o escravo, aquele que estava fatigado, cansado também. Essa é a primeira ideia que eu queria trazer para você hoje. Agora, um ponto aqui que inclusive alguém fez a pergunta ontem dizendo o seguinte: pastor, por que nós devemos lembrar, a Bíblia diz que devemos lembrar dos meus sábados, no Antigo Testamento? Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente percebe que existiam sábados chamados sábados cerimoniais, que eram cerimônias, rituais, conhecidos como sábados também. Não eram sábados da semana, não eram sábados o 7º dia da semana, mas eram festas cerimoniais chamadas de os sábados. Então, Paulo, em Colossenses, ele escreve esse seguinte texto aqui para a gente refletir, tá bom? Colossenses 2, versos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ah, pastor, está vendo ali? Ninguém pode julgar ninguém por causa que se guarda o sábado ou não. Na verdade, ninguém pode julgar ninguém por guardar o sábado ou não. Isso é verdade. Cada um sabe a decisão que vai tomar. Mas nesse contexto não se aplica ao sábado semanal. Paulo claramente não estava falando da lei dos 10 mandamentos. Ele estava mencionando sobre os sábados cerimoniais, que eram festas, cerimônias naquele contexto também, chamadas de sábado. Eu quero deixar antes do intervalo aqui mais um texto para você. A gente está estudando a Bíblia, no Escola Bíblica, e eu quero deixar Marcos 2, 27, que diz assim: o sábado foi feito por causa do homem. Esse é o texto clássico dessa semana, né? E não o homem por causa do sábado. Cristo não disse que o sábado fora feito para os judeus, mas para a humanidade. Cristo rejeita os subleis, ou os nacionais postos sobre o sábado por pensadores humanos sobre o judaísmo. Nós pegamos então o texto no iniciozinho e continuamos com uma ideia aqui, né? O sábado não foi feito para os judeus, Jesus mesmo falou. O sábado foi feito para o homem. Jesus, ele amplia num contexto global. Então Jesus falou assim: o sábado não foi feito para o judeu, ele foi feito para o ser humano. Eu vou voltar a fazer uma pergunta para você, após o intervalo, para você pensar. E a gente continua estudando o contexto do sábado no período da época de Cristo Jesus. É bem rapidinho, a gente volta já. E essa semana vai passando rapidamente, né? Já estamos aqui no último bloco da semana, a última parte desse estudo nosso, falando sobre um dia a ser lembrado. E eu quero fazer uma pergunta que eu disse que faria no bloco anterior para você, só para você pensar e refletir. O sábado, a Bíblia responde isso, né? O sábado foi feito por causa do judeu ou por causa do ser humano? O sábado foi feito para o judeu ou para o homem? O que você diz para mim? O que a Bíblia diz? Então, se foi feito para o homem, para o ser humano, foi feito para quem? Para nós, para mim, para você. Por mais que a gente às vezes rejeite, deixe de lado, por mais que a gente justifique, tente racionalizar, achar argumentos teológicos que deixem isso de lado, é uma bênção de Deus para nós, não deve jamais ser um peso. O fato é que, quando a gente fala de Jesus, a trajetória de Jesus, dos discípulos, eles jamais sonharam que aquele homem que estava diante deles, aquele homem simples, né, que nasceu numa manjedoura, ele havia feito o sábado, criado o sábado. E Jesus passou esse costume de forma correta de como guardar o sábado para os seguidores dele, os primeiros cristãos. Ele quebrou um paradigma legalista da época. Eu queria que você tentasse imaginar uma cena comigo aqui, tá? Logo após a morte de Jesus, Jesus crucificado,
foi colocado lá no túmulo, estava lá no túmulo. O sábado estava se aproximando, ok? Os discípulos não sabiam certo o que fazer, pois a esperança deles estava despedaçada, né? Eles perceberam que tinham cometido um erro, falharam, permitiram que Jesus fosse morto indiretamente. O desespero no coração deles, profundo. Se houvesse alguma coisa no exemplo de Jesus para eles abandonar, eles abandonariam. Se tivesse alguma coisa para eles observariam. E nós percebemos uma atitude interessante dos judeus, e em especial dos discípulos de Jesus. Vamos ler então Lucas, capítulo 23, 52 até 24, verso 1. Tá? É um texto bem intenso aqui e vale a pena você acompanhar comigo. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu num lençol e linho e colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém havia ainda colocado. Era o dia de preparação. Estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas. E descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Você percebe que existem 3 dias mencionados, 3 dias consecutivos. O primeiro dia de preparação, depois o sábado do mandamento e depois o primeiro dia da semana. 2 deles receberam títulos sagrados. A gente percebe isso. O dia da preparação. Ou seja, a sexta-feira é o dia do quê? O dia da preparação. Preparação para quê? Para o descanso, para o sábado. E os discípulos entendiam isso, Jesus deixou isso para eles. De repente aparece um outro dia mencionado na Bíblia, o sábado do mandamento. E depois aparece um terceiro dia, chamado de o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana não é supervalorizado, não é mencionado como um novo dia de guarda, como um dia substituto. A ênfase espiritual é dada no dia de preparação e a ênfase maior no sábado. O primeiro dia é citado apenas como o primeiro dia, não como domingo, não como um dia especial, mas apenas como o primeiro dia. Agora eu quero apresentar para você uma frase aqui para você pensar, uma pergunta para o seu coração. Por que a maioria dos cristãos guarda o primeiro dia da semana? Quem autorizou essa mudança? E aí? Por quê? Aonde na Bíblia está isso? É apenas mencionado o primeiro dia, o dia da ressurreição. Mas não é mencionado que nesse dia, por ter havido a ressurreição, ele passou a ser um dia santo, sagrado, diferente, especial, ou que Cristo mudou, não. A Bíblia diz que ele descansou no sábado como mandamento. O Novo Testamento não dá qualquer indicação de mudança. A gente tem que recorrer à história para descobrir como e quando e por que foi feita essa mudança. Você quer saber quando que houve a mudança do sábado para o domingo? Quando foi, como foi, por que foi? A gente vai estudar sobre isso, tá? No mês de agosto, a gente vai falar só sobre temas relacionados ao sábado e você vai entender um pouquinho sobre isso. Quero mostrar para você um outro slide aqui. E diz assim, Jesus não guardou o sábado porque ele era um judeu, ainda que isso possa ter sido acerca de sua circuncisão e observância da Páscoa. Mas ele guardava o sábado como ele guardava todos os 10 mandamentos. Então Jesus, ele valorizou os mandamentos. Ele valorizou o honrar o pai e a mãe, Jesus valorizou o não matar, o não adulterar. E Jesus valorizou o sábado também. Ele resumiu os 10 em 2. Ele sistematizou os 10 em 2.
ele condensou, e não que ele abandonou os 10, mas o resumo da lei é o amor. A essência da lei é o amor, para com Deus e para com o semelhante também. A mudança para o domingo, ou qualquer outro dia, como muitas pessoas acreditam, ela foi gradual, não foi da noite para o dia. Sempre houveram aquelas pessoas que foram fiéis guardadores do sábado. Eu já falei para você que no mês de agosto a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é interessante você perceber que as coisas são sutis. E milhões de pessoas têm cultuado hoje aos domingos, considerando que isso é um privilégio santo, que Deus aceita. Mas essas pessoas estão com um coração sincero, uma devoção sincera. Eu sei que muita gente que está assistindo agora, quem sabe a maioria, tem o domingo como dia de guarda, reconhece o primeiro dia da semana. Mas com o coração aberto, eu digo para você que a Bíblia apresenta que o sábado é o dia de guarda. Pastor, mas o que importa o dia? Se é sexta, para que criar esse problema? Para que criar esse desgaste? Para que esse conflito total dentro do cristianismo? Na verdade, o que importa de fato é aquilo que Deus fala para nós. E Deus disse algo, Deus criou, Deus abençoou, Deus santificou. Ele diz assim, ó, descansem em mim. Que dia? No sábado. Pronto. É igual quando o pai e a mãe falam para o filho, né? Filho, é isso. Ah, mas por quê? E tal. A criança às vezes não entende, né? A criança imatura ainda vai entender quando crescer. Filho, é isso, não adianta, eu vou te explicar. É isso e pronto, é o melhor para você. A questão não é ditadura, autoritarismo de Deus, mas o melhor para nós. É isso que a gente tem que enxergar nisso. Não é um Deus que reprime e diz assim, poxa, o que eu mais gosto de fazer nesse dia, mas é, em última instância, para o nosso bem. Isso que a gente tem que olhar, por mais que às vezes alguma coisa ou outra não seja exatamente como a gente gostaria ou esperaria. Com relação ao verdadeiro significado do sábado, do domingo, Jesus revelou para a gente que existe um dia que é um dia que está no coração dele para cada um de nós. E tem que ser para nós um prazer, né? Eu quero trazer para você uma ilustração para a gente finalizar o estudo dessa semana. Tinha um pastor numa determinada igreja pregando. Várias pessoas, os membros da igreja assistindo numa noite. Um jovem também, convidado, estava acompanhando, e a temática daquela noite, o tema, o assunto que o pastor estava pregando era justamente sobre o sábado. Aqui a gente está estudando sobre o sábado. Aquele pastor estava pregando sobre o sábado. E no final, terminando a mensagem, o sermão, o pastor saiu antes de todos, foi à porta para cumprimentar todas as pessoas. Aquele jovem saiu pensativo sobre o sábado um pouco antes e esbarrou com o pastor. Sai o pastor, o jovem saiu primeiro, e aquele pastor cumprimenta, ô meu jovem, tudo bem, tal, que prazer tê-lo aqui. E aquele jovem solta uma frase, e a frase daquele jovem para aquele pastor foi essa, dizendo assim, ó pastor, toda a minha vida eu tenho procurado a palavra de Deus, encontrar a verdade da palavra de Deus, mas eu jamais pensei em perguntar a Deus quanto essa verdade custaria. Eu não sabia que custaria assim. E o pastor responde, sim, a verdade tem um preço. E nem sempre é fácil, é verdade. A palavra de Deus traz algumas lições para nós e nem sempre é fácil a gente aceitar essas verdades, praticar, rejeitar algumas coisas, sejam elas a tradição, sejam elas abandonar algo que é confortável, mas o fato é que, em última instância, por mais que a gente tenha que abandonar algumas coisas, Deus tem uma bênção maior. E que tal você agradecer a Deus, fechando o tema dessa semana? Agradecendo pelo sábado. Dizer para Ele que, custe o que custar, você está disposto e disposta a pagar o preço, andar na luz que o Senhor tem dado para você. Você pode fazer isso nesse momento? Basta você querer. Eu vou lançar um desafio para você e posso lançar mais à frente também. Você colocar no seu coração uma disposição em separar o sábado como um dia especial para a comunhão com Deus. Para você esquecer dos seus problemas, do seu trabalho, das suas lutas. Claro, alguns vão ter que se adaptar, alguns vão ter que ajustar. A gente sabe que não é fácil. O mundo hoje não está preparado para isso.
Existem algumas coisas que são necessárias, no judaísmo existe ainda, mas estude, tome uma decisão, tenha sabedoria, mas especifique um dia, que é o sábado, para ter uma comunhão mais íntima com Deus. Que Deus te abençoe. Semana que vem nós vamos falar sobre a cruz. É a mensagem de Deus para cada um de nós. Vamos orar. Pai de amor, bondoso Deus, eu te agradeço pelo estudo dessa semana. Obrigado porque existem pessoas que nesse momento tomaram decisões, fortaleceram sua fé, querem estudar mais, querem entender mais e que a tua palavra seja sempre presente na vida de cada uma delas. Oramos em nome de Jesus. Amém.